Oi, gente! Eu sou Fernanda Bergamo, a sua professora de redação. Mas não é exatamente sobre a redação do Enem que eu vou dar dica hoje. Eu vou dar dica para todos vocês, mas para um momento muito especial. Com este isolamento social, muitas coisas mudaram e a normalidade anterior não vai voltar à sua vida. Então, se você foi chamado a participar de uma entrevista por vídeo, pode estar muito nervoso. E o vídeo de hoje vai te ajudar a se preparar para essa entrevista. Também para você que precisa gravar vídeos, qualquer que seja a sua área profissional, presta atenção no que eu vou dizer. Imagem é tudo. A primeira dica é: a comunicação mais eficiente começa no silêncio, ouvindo, vendo. Então, minha primeira sugestão é pesquise. Assista a muitos vídeos de profissionais que você admira. Isso pode ser de blogueiros, de profissionais da sua área ou pessoas que você acompanha em áreas de seu interesse. Às vezes gastronomia, às vezes nutrição, às vezes paisagismo, porque se você gosta, tem uma razão de ser. E quando a gente gosta é porque a gente quer aquele estilo para a gente. Então pesquise bastante. Veja qual é o diferencial do vídeo dessas pessoas. O que especialmente chama a sua atenção? Depois de uma pesquisa extremamente cuidadosa, eu quero que você sente para escrever o seu texto. O texto que você vai falar nesse vídeo ou que você pretende não esquecer de dizer na entrevista. Então, texto escrito, eu quero que você dê uma olhadinha na linguagem. O texto escrito, ele é diferente do texto falado, mas ambos precisam mostrar o seu jeito de ser. Só que quanto mais formal for sua área profissional, mais cuidado com essa linguagem você vai ter que ter. Então, não é hora de abusar de gíria, de coloquialismo, de regionalismo e de abreviação. Você pode ser simples, mas mesmo assim se expressar dentro da norma culta. Cuidado com a linguagem desse texto e cuidado, sobretudo, com falhas na gramática. Você não tem que se preocupar com a grafia, porque, afinal de contas, é um vídeo. Ele vai ser falado, ele não vai ser lido. Mas falhas gramaticais denunciam fragilidades que você não quer apresentar. Cuidado com concordância, por favor. E articule bem as palavras. Veja também o ritmo. Mas, principalmente, ao escrever o texto, cheque o tempo, porque vídeos longos são chatos, tem conteúdo repetitivo. Vídeo muito curto pode parecer que você não domina muito o assunto, então é importante escrever. Texto pronto, aí sim, você vai ligar a câmera do seu celular e vai treinar, mas treinar muito, e vai ter que se assistir e ser muito crítico com o que você vai ver e ouvir. Primeiro ponto, dá uma olhadinha no cenário. Ele tá legal? Cuidado com o cenário muito poluído, que chama atenção para os elementos do cenário e não para você. Cuidado com aquele cenário neutro demais, descuidado. Pode ter uma bagunça enorme do lado de lá ou do lado de cá, mas aquilo que é visto na tela precisa estar bonitinho e agradável aos olhos de quem vai acompanhar. Além do cenário, cuidado com a luz. Luz é tudo. Pouca luz pode passar uma aparência abatida, desanimada. Ninguém quer contratar um profissional que não tem boa energia. Outra coisa, cuidado com o gestual. Será que você, ao se assistir, observou que gesticula demais ou de menos? Ficou muito travado? Relaxa os ombros. De vez em quando, mostre as suas mãos e observe cuidadosamente se você passa a impressão de que está olhando no olho da pessoa. Você está observando como parece que eu estou olhando para você? E seja natural, seja você. Ou seja, primeiro você pesquisou, depois você escreveu um texto, checou o tempo e aí passou a gravar, treinando muito. Outro ponto importante, roupa. Quanto mais formal for o ambiente profissional daquela vaga que você quer disputar, mais cuidado você vai ter que ter com a aparência.
Se você não souber como é o ambiente, use cores neutras. Sabe quem é uma excelente referência? Renata Vasconcelos, da bancada do JN. Eu vou até botar aqui uma foto de Renata para você dar uma olhadinha. Olha aí. Você viu que cores sóbrias? Você observou o penteado? Muitas vezes Renata usa o cabelo solto, às vezes preso, mas a gente não presta atenção nisso. Às vezes ela nem está com brinco, às vezes o brinco é mínimo, ela não tem colar. O gestual dela é perfeito. Observe o cuidado com a maquiagem, com a aparência. Pois bem, do mesmo jeito que eu disse que você pesquisasse e assistisse a vídeos de pessoas que chamam a sua atenção, Renata Vasconcelos é a minha referência, apesar de eu ser muito diferente dela. Mas essa é uma dica boa para quem não sabe que tipo de roupa tem que usar. Você, por exemplo, não vai ver que eu estou descalça e eu não vou mostrar. O que importa é o que aparece no enquadramento do seu vídeo. Mas toma muito cuidado, os homens, a barba tá por fazer, o cabelo tá desgrenhado, você passa uma aparência de brilho de quem tá suado, de quem tá cansado, de quem está agitado. Isso passa aparência de nervosismo, não demonstra segurança. Mulheres, cara lavada não pode, mas também cuidado para não exagerar na maquiagem nem nos adereços. Sabe aquele brincão que todo mundo presta atenção e só olha para ele? É você que tem que chamar a atenção. E essa atenção tem a ver com tudo que eu estou falando. Cenário, iluminação, roupa, texto, naturalidade, segurança. Você precisa passar seu recado. E, sobretudo, você vai conquistar a vaga que tanto deseja, mostrando a imagem do que você é. Olha, antes de você ser convidado para uma entrevista, com certeza deram uma olhadinha no seu currículo. Eu sei, currículo é um assunto à parte. Eu prometo gravar um vídeo dando dicas fundamentais para o currículo, viu? Porque os bons cargos são ocupados por pessoas que tiveram cuidado com esse primeiro passo. O currículo passa por uma triagem, porque muitos currículos são enviados quando a vaga é boa. Se você foi convidado para participar de uma entrevista, você passou pela etapa do currículo. Então, você precisa lembrar que nessa entrevista, você também tem que demonstrar que conhece um pouquinho sobre a função que deseja ocupar e que conhece também a empresa. Leia, pesquise, mostre-se interessado com o perfil da empresa. Isso faz com que os olhos do seu avaliador, eles se encham, mostrando que você é, de fato, um profissional com potencial para ocupar a tal vaga. E, sendo entrevista, se prepare para ouvir. Presta atenção na pergunta, não fuja da resposta. Às vezes as pessoas não querem saber sobre seu bichinho de estimação ou sobre a criança trelosa que você tem em casa, a não ser que o entrevistador pergunte a respeito da sua vida pessoal. Há algumas perguntas que são perguntas padrões para esse tipo de situação. Prepare-se para ela, mas eu já posso adiantar para você que saber sobre a função e saber sobre a empresa é fundamental para você conquistar essa vaga. Bom, é bem possível que quando você for chamado para participar da entrevista já tenha passado o isolamento obrigatório e você tenha que comparecer pessoalmente. Então tem umas dicas importantes a respeito disso. Pontualidade é fundamental. Você não vai conquistar a vaga se deixar quem te espera esperando. Então, cheque o endereço. Eu, se fosse você, na véspera ou no final de semana anterior, faria o percurso para checar o tempo que você leva da sua casa ao local da entrevista e sairia com bastante antecedência, até prevendo possíveis contratempos de trânsito. Até porque, gente, às vezes chegar no endereço não é chegar ao local. Às vezes você tem que passar por uma recepção, você tem que se identificar com documento, você tem que ser liberado, você vai ter que esperar o elevador, talvez você erre o andar, talvez você não chegue na recepção no horário certo. É importante que você chegue à recepção uns 10 minutos antes do horário marcado para a sua entrevista. Vá por mim.
Pontualidade é fundamental. Chegar atrasado é perder a sua vaga. E às vezes usar como desculpa trânsito, essa desculpa não cola mais. Ou essa questão de que, olha, eu não conhecia o endereço, eu pensava que era em outro lugar, isso também não cola. Não é bonito, não é legal começar com desculpas. Chegue pontualmente. Isso conta pontos a seu favor, certo? E olha, na hora esteja preparado para cumprimentar o recrutador. Como é que você cumprimenta as pessoas? Se for de dia, chegue dizendo bom dia, muito prazer. Apresente a sua mão, aperto de mão firme, não vá quebrar a mão do outro. Também não sacuda a pessoa por muito tempo não querendo largar a mão dela. E não pegue daquele jeito levezinho, como se você não tivesse com vontade de cumprimentar. Um aperto de mão firme e seguro já é bem legal. E aí, ao se sentar, cuidado com a postura. Certo? É fundamental que você se prepare para a entrevista olho no olho também. Às vezes a gente acha mais fácil que seja até gravado, não é? Mas tem gente que trava diante de uma câmera e torce pelo presencial. No caso de ser presencial, diferente das dicas do vídeo, você também vai ter que tomar cuidado com o que você veste da cintura para baixo. Na dúvida, aquela dica de sempre, cores neutrais, roupa sóbria. Não tente chamar a atenção pela sua roupa, nem pelo exagero e pela criatividade, nem por uma roupa formal demais, dentro de um ambiente, por exemplo, de publicidade. A adequação é o segredo. E sobre comunicação, a minha dica de sempre, você até pode dizer pra, a gente, aí, né? Toma cuidado com vícios da oralidade, mas eles não são grandes pecados. O mais importante na comunicação é a adequação. E você vai ser um comunicador muito eficiente se você se preocupar com aqueles 3 elementos. Com quem você fala, qual é o ambiente e qual é o assunto. Se a sua comunicação mantiver o olhar em cima desses 3 elementos, você vai arrasar nessa entrevista e depois vai me contar aqui que você conquistou e que eu ajudei um pouquinho com essas dicas. Pense na comunicação como na roupa. É adequado e vestido para a praia como se você fosse uma festa? Claro que não. E isso não pega bem. Então, seja você. Prepare-se, porque você vai ocupar a vaga que tanto deseja e também merece. Até a próxima. Se curtiu? Que bom, compartilha com os amigos. Se tiver uma dica ou uma dúvida que eu possa ajudar, coloca aqui nos comentários. Eu vou gravar um vídeo especialmente para você.